Olá, meus irmãos. Eu sou Norberto Peixoto, falando com você do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos fazer uma live extraordinária na noite de hoje, quarta-feira de cinzas, e depois nós vamos estabelecer uma rotina. Toda terça-feira teremos uma live de vídeo com o Norberto Peixoto às 20 horas, salvo motivo de força maior, temporal, problema de conexão com a internet, aí fica para a terça subsequente. Mas eu estou me preparando aqui no Pérolas de Ramatiz para estarmos sempre, toda terça-feira, às 20 horas, aqui fazendo uma live de vídeo. Hoje nós vamos falar sobre coroa mediúnica, Eledá, Ori, guias e falangeiros. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui quem está chegando, agora nessa live extraordinária. As perguntas serão respondidas na segunda parte. Vamos olhar aqui. Boa noite, Vivi Ribeiro, Marcelo Garcia Azevedo, de Santa Maria. Pessoal, diz aí de onde está falando, né? Deixa eu cumprimentar aí quem está chegando até o sinal de streaming de vídeo do Facebook estabilizar no feed de notícias. Depois vai ficar gravado, essa live de vídeo ficará gravado, vocês poderão assistir, né, na fanpage Pérolas de Ramatiz. Boa noite, Valéria Maia Vargas, Ângela Vilar, Luquinhas, a Sabrina Ruba, do Niterói, Rio de Janeiro, Cláudia Beatriz Garcia, que legal, Rodinei Macedo, olá, Rodinei. Oxalá te abençoe também, meu irmão, de Minas Gerais. Valéria Maia de Vargas, de Santo Ângelo, aqui Rio Grande do Sul, que legal. Leandro Norato, de Florianópolis, Cláudia Beatriz Garcia, Niterói, Rio de Janeiro, Silvana Rodrigues, de São Roque, Ana Carolina, boa noite, de Araraquara. Pessoal, a nossa live de hoje, extraordinária, nessa quarta-feira de cinzas, terá uma primeira parte expositiva e uma segunda parte tira dúvidas, respondendo a perguntas. O que me motivou a fazer essa live extraordinária foi uma mensagem que nós recebemos de um irmão nosso, de uma irmã nossa pedindo ajuda. Ela dizendo que fez uma iniciação, ela começou a frequentar uma casa de Umbanda, diria o texto, o conteúdo da mensagem dela diz o seguinte: ela começou a frequentar uma casa de Umbanda e na primeira vez que ela foi na casa disseram que ela tinha que fazer um reforço de Ori, se encontrar os guias espirituais não conseguiriam se fazer presente, se manifestar através da mediunidade dela, que ela precisaria fazer esse reforço, esse fortalecimento de Ori. E o pessoal foi muito simpático, muito atencioso com ela, e ela aceitou, resolveu fazer esse reforço de Ori e cobraram R$2.000. R$2.000 foi cobrado. Entrou na casa, começou a frequentar, todo mundo muito simpático, teve que fazer mais um reforço de Ori, um complemento, que se deu através do assentamento vibratório do seu orixá de frente, o Igbá, o seu Otá, sua pedra sagrada, digamos assim. Ela pagou certinho. Dentro de 6 meses, falaram para ela que ela teria que fazer mais um trabalho, ela não tinha mais dinheiro. E ela disse que não teria que esperar um pouco, que não teria condições. E a partir desse momento, o relacionamento da casa dela mudou. O pessoal começou a tratar ela mal, com frieza, com distanciamento, com uma certa grosseria. E ela acabou se desgostando e pediu desligamento da corrente. E a dirigente desta casa se recusou a liberar para ela o seu Otá, o seu Igbá do seu orixá, que teria sido feito esse assentamento vibratório. O segundo trabalho, depois do reforço, do fortalecimento do Ori, foi o assentamento vibratório.
se recusou a liberar a pedra sagrada, né, o altar, e ela, muito desesperada, muito chateada, entrou em contato comigo. Eu não tenho, por orientação espiritual, por uma questão de ética, não tenho por hábito responder mensagens, porque a gente procura se preservar no campo do relacionamento com outras casas, porque a gente, imaginemos que a gente dê uma orientação para alguém de fora, que não é da nossa corrente, e chega lá na outra casa e diz, olha, eu falei com o Norberto Peixoto, ele disse que é assim, é assado, é desse jeito. E já está criado um conflito com um outro sacerdote, com uma outra dirigente, com uma outra casa. Não é a nossa finalidade aqui estabelecer quizila, contenda, conflito com quem quer que seja. Agora, de uma maneira geral, uma orientação coletiva, a gente tem feito seguidamente, através dos nossos vídeos, dos livros que nós temos já publicados, e agora através dessa possibilidade do Facebook, que nos dá o recurso da transmissão ao vivo de vídeo que fica gravado. Então nós vamos usar essa ferramenta para buscar esclarecer a nossa Umbanda, trazer um olhar de Norberto Peixoto em cima de uma perspectiva ética, porque um aspirante à nossa religião, ou até alguém que já é um adepto da nossa religião, quando se vê alvo de um abuso espiritual e da falta de ética de uma determinada agremiação, ele por vezes fica tão machucado que ele se torna sensível, receptivo à conversão a uma outra religião, como tem acontecido de forma bastante enfática com os neopentecostais, que está cheio de ex-umbandistas, está cheio de ex-religiosos afro-brasileiros nas hostes, nas frentes dos neopentecostais, falando mal da Umbanda, falando mal da religião dos orixás, falando mal da nossa religiosidade, por desconhecimento ou porque foram alvo de abuso espiritual. Então nós mesmos, de dentro da Umbanda, temos ainda uma parcela significativa de contribuição para esses que detratam a nossa religião e preconceituam a nossa religião. Este trânsito de ex-umbandistas, ex-adeptos que saem da religião de Umbanda e se convertem ao neopentecostalismo, essa religião que é mais intensa no sentido de perseguir, preconceituar a Umbanda, tem uma grande parte de contribuição de nós, umbandistas, por falta de instrução, por não fazer o fundamento, por falta de ética, de orientação e abuso espiritual. Mas vamos entrar no nosso tema da noite de hoje. Depois, boa noite pessoal que está chegando, Cristina, Valdete Pavan, Regina Silva, Rosana Bronze e outros. Daqui a pouco nós vamos vamos para o Tira Dúvidas, tá pessoal? Eu queria tentar explicar um pouco essa questão da coroa mediúnica, do Ori, do nosso Eledá, da conexão ou do intercâmbio mediúnico com nossos guias e falangeiros, e procurar, no olhar do Norberto Peixoto, desconstruir a falta de ética, o abuso espiritual e a mercantilização de um sagrado, como foi o caso desse e-mail que a gente recebeu, a pessoa abusada, assustada, amedrontada, Bom, eu fiz aqui um diagrama, espero que fique visível aí no vídeo. Nós fizemos um pequeno diagrama. Imaginemos que isso aqui é o alto da nossa cabeça. O alto da nossa cabeça, tá pessoal? Desenhei aqui como se fosse o alto da nossa cabeça. Bem no centro da nossa cabeça, e no alto, que tem a contraparte correspondente física orgânica na glândula pineal, no centro da nossa cabeça, nós temos o núcleo intrínseco do nosso espírito, nosso Ipori, ou a nossa essência divina, a nossa centelha espiritual, a nossa mônada ali encarnada, esse foco energético, no centro da nossa cabeça, que tem correspondência no alto da cabeça e no meio. No entorno da glândula pineal, no meio da nossa cabeça, se forma um centro de força magnético, metafísico, ok? Que nós denominamos Ori.
O Ori, ele vem a cada encarnação com um pedacinho do orixá, um pedacinho da massa primordial, da energia primeva do orixá cósmico, o orixá maior, vem junto com o nosso Ori a cada encarnação, dependendo do nosso programa de vida, do nosso programa reencarnatório, da nossa predestinação. Isso não quer dizer destino fixo, imutável, tá bom? Então, o nosso Ori, ele forma esse campo de força no entorno da nossa glândula pineal, no centro da nossa cabeça, como eu falei, e forma um campo magnético, energético, onde nós temos na frente, na nossa testa, ou no chakra frontal, o orixá de frente. Atrás, na nuca da nossa cabeça, nós temos o orixá adjunto ou adjuntor. Ele tem a correspondência orgânica no bulbo raquidiano. Teríamos ainda a direita, a esquerda, que nós não vamos entrar no mérito desse vídeo. Isto aqui formaria essa esfera preta aqui, com o orixá de frente, com o orixá adjunto, com o Ori, formaria o nosso Eledá. Nosso Eledá. A composição do nosso orixá de frente, adjunto, com aquela pedacinho da massa primordial do orixá, que veio, encarnou conosco, sensibilizado no nosso Ori, em conformidade com o nosso programa de vida, as experiências que nós temos que passar e a correspondência com os atributos dos orixás e o poder de realização do orixá de frente e adjunto na presente encarnação. Bem, isso aqui, gente, estabelece toda a nossa sintonia mediúnica. Ou seja, através do nosso orixá de frente, do nosso adjuntório, do nosso Ori, se cria o que nós podemos denominar de coroa mediúnica, onde os nossos guias e falangeiros farão conexão e sintonia com a nossa mediunidade. A firmeza do orixá de frente, do adjunto, ele vem de um processo natural, intrínseco ao espírito encarnado. O médium, Elegum, filho do orixá, ele pode ter um sacerdote, um orientador, um mestre, um babalorixá, um yalorixá, um zelador, não importa o nome, um orientador, que vai ser um facilitador, aplicando determinados rituais e elementos que objetivam fortalecer esse tônus, essa força do orixá que é intrínseco a cada um de nós que vem com o nosso Ori na nossa reencarnação. Por si, ninguém de fora pode botar ou tirar isso aqui. Ninguém pode tirar isso que é intrínseco ao ser encarnado ou tirar isso do ser encarnado. Ele pode ser um facilitador para fortalecer esse tônus mediúnico, para que a sintonia e digamos assim, o florescer, o afloramento da coroa mediúnica, o seu amadurecimento se dê. Isso requer um determinado tempo. Não é 6 meses, não é 1 ano, não é uma iniciação que vai estabelecer a coroa mediúnica. O que se diz do médium quando está maduro, que seria um médium coroado, ou seja, ele sabe seu orixá de frente, seu adjunto, ele conhece os seus guias e falangeiros comprovadamente, tem experiência, domina a sua capacidade mediúnica, anímica e tem sensibilidade psicoastral com o mundo espiritual, com o mundo metafísico, sobrenatural que está à nossa volta. Nós temos também a possibilidade aqui de sintonia e conexão de eguns, que eu classifico em duas classificações: ancestrais, nossos espíritos afins, simpáticos, e entidades que podem ser intrusas. Quando nós baixamos nosso padrão vibratório, que oscila, enfraquece o nosso Ori, e consequentemente o orixá de frente adjunto, a nossa coroa mediúnica fica enfraquecida e dá a possibilidade de entidades intrusas penetrarem e nos influenciarem. Nós temos ainda Exu, seja Exu do corpo para nossa, que é uma vibração intrínseca que nos acompanha,
como o Exu Guardião, entidade espiritual que se afiniza e vem comprometido com a proteção espiritual do médium. Há que se considerar que essas entidades espirituais, a nível de guia, protetor, guia falangeiro na Umbanda e Exu, eles têm um compromisso não só com a individualidade do médium, mas sobretudo com o coletivo, com o comunal, com a tarefa comunal coletiva. Então, quando todas as nossas atitudes, que elas acabam fixando a nossa mente, exaltando o nosso ego no individualismo, nós nos afastamos dos nossos guias e falangeiros e de Exu Guardião. Quando a gente procura usar esse intercâmbio mediúnico através de impulsos ou de desejos egoístas para a realização da nossa vontade, doa quem doer, desrespeitando a harmonia coletiva, nós nos afastamos dos nossos guias e falangeiros e, consequentemente, enfraquecemos a nossa coroa mediúnica. Então, o processo de fortalecimento disso aqui é possível. Um fortalecimento de Ori num preceito dentro da Umbanda é possível. Se utilizando alguns elementos, sim, é possível. Temos o Amaci, que é o rito de fortalecimento do Ori. Podemos ter amacis individualizados, preceitos de reforço da coroa mediúnica, aí entra dentro da liturgia, do ritual, do conhecimento de cada zelador, de cada sacerdote, de cada Ialorixá. O que não pode, não deveria acontecer, mas pode, acontece, é a quebra de ética. No momento que você orienta uma vida, que alguém está desequilibrado, está enfraquecido, não compreende as nuances do seu Ori, do seu Eledá, da sua coroa mediúnica, que você usa isso no momento de fragilidade para exploração mercantil, para abuso, recusar-se a liberar o Igba, um otar individualizado que foi feito num preceito, num rito sagrado que liga o elemento ao orixá de frente e ao Ori do indivíduo, é um abuso espiritual. Botar o Igba, a pedra sagrada do Elegundo médium, para ferver no Dendê, que nem escutei um dia desse aí, agora há pouco tempo, alguém me relatou, ameaçando de destruir a vida do médium que se desligou, que quer sair. Isso é um absurdo. Isso não existe no campo da ética, seja afro-religiosa, cristã, do bom senso, daquilo que é humanitário, daquilo que é pacificador, aquilo que nos harmoniza. O orixá são forças da natureza, são partículas do divino, de Deus, que vêm até nós em terra, no sentido de nos auxiliar na realização do nosso propósito de vida e bem-estar coletivo e individual. Então, tudo que objetiva prejudicar o outro afasta-se do poder de realização do orixá. Então, o que eu teria para dizer para essa nossa irmã que entrou em contato com a gente? Minha irmã, saia desta casa. Não se importe com o seu Igba. Deixe com essa pessoa e confie no seu Ori, que acima do seu Ori só o Lodumare, só o Criador. Peça amor para Xangô, deseje tudo de bom para esse que está te ameaçando e siga o seu caminho. Ogum está contigo, os caminhos estão abertos para a sua realização, desde que seja para o seu bem e o bem coletivo. E cada vez mais é necessário que a gente se instrua, que a gente tenha fundamento, que nós respeitemos as nossas tradições, para que a Umbanda não seja tão vilipendiada por iniciativa de alguma categoria, de alguns umbandistas, que só serve para denegrir essa religião que é tão bonita, tão sagrada, que tanto auxilia, tanto levanta, que tanta força tem. Olha as hostes dos neopentecostais, por que tem tanto ex-umbandistas lá? Isso é uma situação que nós temos que refletir, porque foram mal instruídos. Eu sou Norberto Peixoto, não sou dono da verdade, o tema é polêmico, meus irmãos, mas ele é atual. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, nos chegam relatos, e até com uma certa regularidade,
de abusos espirituais, de cobranças descabidas nos processos de iniciação, com ori, com orixá, com falangeiro, dizendo-se de umbanda, e ameaças à integridade moral e espiritual do médium, do filho da casa ou do filho do orixá. Temos que parar com isso. Nós dirigentes, zeladores, não temos este poder. Não nos foi dado este poder. Se nós tivermos ética, equilíbrio com as forças divinas, quizá Urumilá, Olodumare, Exu, que tudo vê, nos permita chegarmos a uma determinada idade na nossa caminhada com saúde, com integridade mental, com harmonia e com paz de consciência. Tá certo? Eu sou Norberto Peixoto. Obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aí com a gente. Eu vou abrir aqui para os comentários. Por favor, me pergunta, o assunto é polêmico, quarta-feira de cinzas, Norberto falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos pegar aqui, Kênia Costa. Tudo que desejamos aos nossos irmãos acaba voltando para nós. Se fazemos bem às pessoas, recebemos o bem de volta. Perfeito, Kênia. Uma pena que tem muito dirigente aí, sacerdote, que se diz de Umbanda que não pensa assim. Pessoal que ameaça o médium que está saindo da casa, reter um otar, uma pedra sagrada, ameaçar de ferver no dendê, que a vida da pessoa vai para trás. Que Umbanda é essa? Que religião do orixá é esta? Que ética nós temos numa força sagrada, numa tradição, num fundamento que objetiva o melhoramento da humanidade, o burilamento do caráter do ser humano, a nossa harmonia, a nossa realização da nossa predestinação, do propósito de vida. Não é verdade? Obrigado pelo seu comentário. Glória Cardoso. Muito bem, estou iniciando e preciso saber mais. Glória, obrigado pelo seu comentário. Exatamente para iniciantes, aspirantes, que a gente tem feito essas lives de vídeo. Tentando dar um olhar, um parecer, trazer uma ética dentro do olhar de Norberto Peixoto. Não somos dono da verdade. Obrigado pelo seu comentário. Pessoal, mais comentários? A Mariose Santos. O Odu pessoal, signos de cada orixá que compõe a coroa mediúnica. Fale um pouco, por favor. Mari, eu não vou entrar agora em Odu, são signos, signários de Fá, porque não caberia dentro deste vídeo. Eu posso conceituar que cada Odu tem orixás que falam por cada Odu, e Odus esses que têm metáforas, historietas dos orixás, nos trazem ensinamentos, né, que, ligados a elementos, ligados à energia de cada orixá, que requer muito estudo. São 16 Odus. Se somar todos os Odus com os Onodus, os filhos de Odu, Odus menores, nós chegaríamos a 240, ultrapassaria todos eles com os provérbios de Fá, os ditados de Fá, com as histórias de Fá que requerem estudo. Nós adotamos o Eridil Ogum como auxílio ao levantamento da coroa mediúnica, como auxílio, como ferramenta, o Eridil Ogum por Odu, mas não concorre, não se sobrepõe à orientação espiritual do guia chefe manifestado da intuição ou da clarividência, da orientação do guia chefe. Tá bom, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Marin, o que pode nos acontecer quando bloqueamos a mediunidade no procedimento feito no centro de Umbanda? Marin, é o seguinte: ninguém tem o poder de bloquear a mediunidade. A mediunidade é uma capacidade intrínseca ao médium, ok? O que pode acontecer é alguma interferência energética na coroa mediúnica, através de um assédio, né? Um assédio entre vivos, por exemplo, quando um zelador, um dirigente assedia o médium, através de determinados comandos magísticos, como ferver o Igbá, uma pedra sagrada no dendê,
que está ligada com o Ori daquele indivíduo e desejar o mal para aquele indivíduo. Isso é a completa distorção do sagrado, do elemento que simboliza o orixá. Per si, nenhum sacerdote, nenhum babalorixá, nenhum babalaô tem o poder de trancar ou tirar a mediunidade. Então, o equilíbrio do Ori, quando o Ori tem a boa de Xangô, e quando você quer o seu bem e o bem do próximo, só acima de Ori, só o Olotumare. Então, temos que ter confiança, temos que ter fé, que o nosso equilíbrio, a busca do bem individual e do bem comum, fortalece o nosso Ori e a nossa sintonia espiritual. Não estamos bem numa corrente, não tem ética, estamos abusando, estamos sendo ameaçados, troquemos de corrente, troquemos de casa, buscamos um outro dirigente, uma outra dirigente, com ética, com moral, com altruísmo e amor no coração com a religião do Orixá e com a Umbanda, tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Ó, a Carol Soares tá dizendo, parabéns pela explicação. Suba um palmo no seu microfone de lapela depois. Bom trabalho, Carol. Aumenta o volume, tá? É aí no seu alto-falante. O microfone de lapela tem que ficar aqui, senão ele dá ruído. Tá bom? Ele tá regulado, o volume está regulado. Eu acho que tenta aumentar o seu volume aí no seu computador ou smartphone, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Lucimar Lopes, gostaria de saber quando se deixa uma casa, o que deve ser feito por parte do dirigente da casa e do próprio médium. Lucimar, boa noite, obrigado pelo seu comentário. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter respeito. Aquele que sai da casa, não fique falando no corredor ou nas redes sociais, no banheiro, ou com quem quer que seja, falando mal da casa. Chegue para o dirigente, peça seu desligamento, exponha seus motivos de forma honesta e agradeça a experiência que você teve na corrente, seja ela qual for, porque mesmo a experiência negativa, ela está nos preparando, está nos criando anticorpos para nós estarmos mais fortalecidos à frente. Então, acima de tudo, respeito, diálogo e sair com a porta aberta. Deixar as portas abertas, porque eu vejo que às vezes a pessoa o médium deixa de vir, ele acaba falando mal, que eu acho que a maledicência, seja qual for a egrégora que você tenha participado, não te leva a lugar nenhum, e é um desrespeito àquele sagrado que você fez parte. Tá bom, meu irmão? Obrigado, peço ajuda, sinto muita dor na cabeça, e Xangô chegava toda hora. Elaine, procura te conectar com a natureza, vai no ponto de força de Xangô, mentalize. Se você está sem uma corrente, minha irmã, você não está participando de uma corrente, mentalize o seu orixá, o seu guia, peça ajuda, até que você consiga encontrar uma corrente, uma casa honesta, ética, fraternal, para te ajudar. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Não desanime, tá certo? Porque por vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos, em determinado momento da nossa vida, estarmos equilibrados com o nosso Ori e com o nosso Eledá, sem estarmos fazendo parte de uma corrente. Os ritos propiciatórios, os preceitos, são necessários para fortalecimento da coroa mediúnica, tá bom, minha irmã? Persista sempre com o objetivo no bem, tá certo? Que o orixá estará com você, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Adriana Souza, frequenta uma casa que não faz consulta para assistência. Trabalhamos para o planeta e para as pessoas que precisam das forças de nossas entidades amadas. Perfeito, Adriana. Cada casa tem a sua acomodação litúrgica. Importa que haja ética nos trabalhos e que sejam direcionados para o bem comum, bem coletivo. Fábio Ornelas, outra coisa que nunca entendi é quando falam que os orixás estão brigando por nossa coroa. Isso não existe, Fábio Ornelas, tá bom? Isso não existe. O orixá não briga por coroa de médium. Guias e falangeiro não briga por coroa de médium. Entidades intrusas, sim. Eguns, caracterizados como quiumbas, entidades intrusas, sim. Eles querem se apropriar da cognição, da força do Ori, se apropriar da coroa mediúnica e a partir daí eles têm um médium.
Eles têm interesse nisso. Então, fiquemos atentos, meu irmão. O orixá não briga por coroa mediúnica, ou por médium, ou por elegum. Agora, nós podemos estar em desequilíbrio num determinado momento. Eu posso ter um orixá de frente, que é o Ogum, e um adjuntor, que é Oxum. Né? Teríamos a qualidade dentro da Umbanda, o desdobramento dentro da Umbanda, que seria o Ogum Yara. Num determinado momento eu posso estar o meu adjunto mais intenso, né? Me irradiando a minha coroa mediúnica com mais intensidade, eu fico mais choroso, mas fico em desequilíbrio, porque o meu orixá de frente alimenta fogo, mas ele está apagadinho, ele está enfraquecido, por desequilíbrio emocional, por conflito, alguma situação na minha vida. E nesse momento, nós podemos fazer uma leitura. Olha, teu orixá de frente adjunto, eles estão em desequilíbrio, precisamos harmonizar isso. Agora, não que isso caracteriza uma briga de orixá. Tá certo, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. No olhar de Norberto Peixoto. Luzia Camilo, gostaria de saber por que não me sinto bem em qualquer lugar. Me pergunto o que estou fazendo aqui. Pode dar a explicação? Luzia, eu gostaria de maiores detalhes. Se você é uma médium iniciante, você não se sente bem em nenhum lugar, você pode estar absorvendo energias que não são suas. Energias fluídas do ambiente, tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Tá? Persista, busca o autoconhecimento, tá bom? Adriana dos Santos, o que pensa a respeito quando se trata de Exu? Eu não quero mais sacrificar animais. Saí do candomblé e voltei para a Umbanda por esta razão. As entidades de esquerda aceitam não tomar sangue em respeito às nossas decisões, segundo você? Adriana dos Santos. Adriana, o elemento, o egé vermelho, sangue, não é um elemento de rito de uma maneira geral que se utiliza na Umbanda. Salvo algumas umbandas que têm a ascendência do dirigente, que tem informação de um outro culto ou religião afro-brasileira, que ele traz o fundamento para a sua casa. Não que isso seja da Umbanda. Em relação à entidade Exu, entidade esquerda, ou de direita, ou de cima, ou de baixo, não importa a posição, minha irmã, na Umbanda não há necessidade desse magnetismo animal, desse fluido oriundo da sacralização dos animais, que é o sangue. Se você está tendo a influência insistente de uma entidade espiritual no seu ori e que ela pede esse elemento, é um comportamento, uma dependência da entidade e que você precisa fortalecer mais o seu ori e ter mais convicção da escolha que você fez. E a entidade ela vai ter que optar. Se ela continuar vibrando na sua coroa mediúnica, ela fique com você, te auxiliando, mas dentro do elemento de rito que é utilizado na casa que você está. Ou se não, se ela não concordar, essa entidade espiritual que siga o caminho dela. Ela vai procurar outra coroa mediúnica, outro médium, outra egrégora que esteja afim com a necessidade dela deste elemento, no olhar de Norberto Peixoto. Tá certo, minha irmã? Não sou dono da verdade. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Valéria Maia de Vargas, gostaria de saber quando deixamos uma casa, o nosso ori pertence a esta casa que deixamos, qual o devido trabalho para que possamos pertencer à nova casa, pois saí e ainda me sinto pertencente espiritualmente à minha casa e não consigo me desligar. Valéria, veja bem, o ori pertence a esta casa. Não, Valéria, o ori é teu, é a tua divindade interna, é a tua mônada, a tua essência, acima de ori, nem orixá, só o mar. Então, primeiro, que existe uma vinculação magnética, vibratória ao ritual da casa, à energia da casa. Você tem que procurar se desligar disso, seguir o seu caminho, entregar essa energia que passou para Xangô, entregar para Orumilá, para Exu, seguir a sua escolha com algum caminho que está à sua frente e deixa o que ficou para trás de forma respeitosa,
de forma amorosa, com gratidão, e siga o caminho que o Sr. Ori está indicando, tá certo, minha irmã? Porque a dependência é sua, não de Ori. Você que tem algum vínculo, alguma ligação ainda, alguma preocupação com a casa lá, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário, tá bom? Olha, a Inês está dizendo, que mistura é essa? Umbanda não é isso. Caboclo da Sete Cruzilhada não ensinou isso. Desculpe, mas isso parece mais com o candomblé. Irbis Santos, Irbis, assiste todo live. A gente está esclarecendo isso em cima de uma situação que acontece muito por aí. Umbanda não tem codificação, tá, meu irmão? Cada casa tem a sua liturgia, tem o seu modo de aplicar seus ritos, de interpretar o sagrado, tá certo? Vamos nos respeitar mais, não vamos impor a Umbanda do outro, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário, tá certo? A língua Iorubá não pertence a Umbanda? Pertence sim, depende da tradição de cada casa, tá certo, meu irmão? Umbanda não tem codificação, Umbanda não tem um papa, não tem uma Bíblia central, não tem um poder eclesiástico. Tá? Se determinadas casas têm afinidade, como o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade tem, com a religião tradicional Iorubá, com esta tradição, com esta ética, que se soma com a ética cristã e com as normativas de culto que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou para nós, isso não altera fundamento, tá certo, meu irmão? Então, acredito que você esteja equivocado nos seus conceitos, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Flávio Portela Mendes, boa noite. Qual a verdadeira função do corte, realização na cabeça dos médicos que alguns ritos afros têm? Flávio, não faz parte da Umbanda. Então eu não vou comentar um elemento, um rito que é utilizado numa outra denominação religiosa que nós respeitamos todo e qualquer rito de sacralização, seja ele qual for, se tem uma ética e é direcionado para o bem comum e para o bem da humanidade, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Elinice Alves, boa noite. O que você pode falar sobre o fechamento do corpo no dia de hoje? Elinice, olha na linha do tempo aí no Belo de Amatiz, ali nos vídeos, na nossa fanpage, tem uma live que a gente fez semana passada falando sobre o fechamento do corpo, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. João Filho, boa noite. Poderia me explicar o que são falanges, por que em algumas casas são atribuídos aos guias Exus como o diabo? Já que em alguns vídeos estes estão relacionados ao Espírito da Luz. João Filho, o diabo não existe, meu irmão. Não vou conceituar isso agora. Isso é uma denominação judaica que ficou estabelecida dentro de algumas religiões cristãs, né? O diabo não existe, o nosso maior inimigo é nós mesmos, está dentro de nós, tá? Qual a diferença entre guia e falangeiro? O guia, ele tem um compromisso mais de perto com a individualidade do médium. O falangeiro, ele se aproxima por tarefa. Nós podemos ter, por exemplo, um guia de frente, um guia de Ogum, e trabalhar com os falangeiros de Oxóssi, ou falangeiros de Xangô, sempre que necessário, tá certo, meu irmão? Procure estudar mais o conceito de orixá, guias e falanges e linhas de trabalho na Umbanda, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Marcelo de Simone, como ter uma orientação para abrir um templo? As obrigações, o fundamento, o altar, a tronqueira, sobre as oferendas da esquerda, colocadas ao lado esquerdo, as oferendas da direita, oferenda para o anjo da guarda. Ô Marcelo, para isso você tem que frequentar um terreiro, meu irmão. Eu vim de uma escola que a gente não só o estudo, mas o aprendizado prático dentro do terreiro. Hoje nós temos apostilas que vão te dizer tudo isso aí que você baixa na internet. Nós temos cursos, né, rápidos, à distância, que ensinam isso, mas somente o aprendizado, a vivência dentro de uma egrégora, com a passagem desse saber vivenciado de boca a orelha dentro de uma corrente, que vai te dar
e com o tempo certo que vai te dar firmeza e um saber, um manejo de destreza para esse tipo de coisa que é muito séria, que é fundar uma casa. E tem que ver se você tem ori para isso, se o teu ori veio, né, sensibilizado com esta aptidão, com este dom, né, de fundar um templo, um terreiro. Podemos ter esse conhecimento no campo intelectual. Agora, ele prático para aplicação, realmente aí é muito sério isso, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário, Marcelo da Simone. Ariovaldo Romão, boa noite, Ariovaldo, de Campinas, ali de Oxóssi. A atitude do nosso irmão Norberto Peixoto é maravilhosa, porque hoje muitos fazendo cursos pagos pela internet. Deixa eu pegar aqui E o nobre babá orientando o bandido simpatizante, disponibilizando seu tempo conosco. Abraço fraterno. Obrigado, Erovaldo. Seus olhos são bondosos, seu coração. Obrigado pelo apoio, meu irmão. A gente encara esses momentos, essas lives, como um compromisso com os nossos guias, com a egrégora do nosso terreiro e doutrinário da Umbanda. Que a gente faz com muito amor, com muita doação. Vim aqui para frente, o dia quente, estamos suando, e nos doarmos aqui nessas lives de vídeo. Mesmo os irmãos que por vezes ficam um pouco inquietos com aquilo que a gente fala, por vezes a gente é alvo da intolerância, porque existe intolerância dentro da própria Umbanda. Tem pessoas que vêm nos dar uma codificação na cabeça, nos dizem o que é Umbanda, o que não é Umbanda, discriminando elemento de rito ou liturgia, o que não altera fundamento. Mesmo assim, vamos continuar levando esclarecimento sempre, o bem comum, nos doando, e sempre que houver desrespeito a pessoas ou a instituições, os moderadores da página, eles ali deletam comentários, se for necessário. Não estamos aqui para perder tempo com energias ruins, e sim com realização, coisas boas, em cima da proposta de orientação, de esclarecimento da Umbanda no olhar de Norberto Peixoto. Obrigado, Erovaldo Romão, muito axé, um abraço em você, hein? Sandra Menezes, gente, tudo é importante, vale como conhecimento para que possamos aprender tudo que nos cerca. Acho muito válido, sabendo um pouco o espaço. Obrigado, Sandra Menezes, pelo seu comentário, um abraço, minha irmã. Deila Regiane, boa noite. Há algum tempo, os orixás estão me mostrando como fazer oferendas a eles na cachoeira, mato e mar, e pedem para que eu junte, muito para que eu junto ao caboclo preto velho, há algum tempo para que possamos atender os irmãos necessitados. Estou apreensiva, pode me dar um auxílio a respeito? Converse com o seu babá, com o seu IAC, com o seu dirigente, Deila, tá bom? É importante a orientação do guia, aquilo que a gente vê através da clarividência, mas se eles estão te passando algum rito específico, alguma vez, converse com o seu dirigente, converse com o mais antigo, o mais experiente, veja o fundamento, se tem fundamento no campo do manejo da energia, do fluido, junto com o elemento, tá certo? Faça as coisas dialogadas, procure, e se for o seu caminho, se está na teoria abrir um templo, uma casa, pode ter certeza que tudo vai te conduzir para isso, tá certo, Deila? Obrigado aí pelo seu comentário. Alessandra Mamed, se o médico está com algum problema, pode interferir com a energia do guia? Sim, Alessandra Mamed, com certeza. Não no sentido de alterar a energia do guia, mas de bloquear a energia do guia no seu campo auro, psíquico, e não receber sintonia nenhuma do guia, tá bom? A gente tem que se manter equilibrado, com um padrão vibratório elevado, de pensamento, emocional, para que nós consigamos ser bons instrumentos para os nossos guias. Obrigado pelo seu comentário. Ana Carolina Silveira, boa noite. Eu gostaria de saber o que quer dizer quando uma pessoa tem um problema que afeta o ori. Minha irmã, problema emocional, problemas emocionais, pensamentos negativos, tudo que altera o nosso emocional na parte negativa, que nos desequilibra, vem do nosso pensamento, de experiências que a gente, no nosso dia a dia, que a gente não consegue lidar com ela, baixa a nossa vibração, baixa a nossa estima, a gente entra em estados emocionais e mentais de negatividade, altera o nosso ori.
enfraquece a nossa Ori se persistirem, isso podendo inclusive advir o desequilíbrio psicobiosocial, né, psicológico, no pensamento, na emoção, bio, que é o orgânico, o organismo, e social, na nossa afetividade, nos nossos relacionamentos, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Sacerdote Flávio de Xangô Menezes. Qual a visão do Norberto sobre os raros filhos de Ori como residentes no Ori? Qual a visão do Norberto?